A ideia dessa apresentação é fazer um pouco um histórico da pesquisa no Rio de Janeiro, falar um pouco de perspectivas sobre novos projetos, mas mostrar alguns números para vocês conhecerem o núcleo do Rio de Janeiro de pesquisa. Então, eu vou falar um pouco do histórico, informações sobre pesquisas, de maneira geral, professores, perfis e grupos. Então, um histórico. 2001, de certo, foi um marco para a gente no núcleo de pesquisa, foi como as primeiras pesquisas começaram a acontecer no Rio, e ao longo dos anos elas vêm ganhando estrutura, vêm ganhando relevância, enfim, vêm, de certo modo, se expandindo dentro da faculdade. Então, para entender um pouco, assim, por mais que a gente tenha cursos muito bem definidos, no curso de comunicação, design, relações internacionais, administração, quando a gente pensa um pouco no perfil dos professores, a gente tem que falar que, em essência, a gente está falando de administração, antropologia, comunicação, design, bastante de economia criativa, marketing, relações internacionais e sociologia. Pensando na formação das pessoas. Aqui fala um pouco dá o quantitativo de professores do núcleo e fala que a gente, dentro das grandes áreas de conhecimento, a gente tem professores de administração, outros de comunicação social, design, ciências sociais, economia, relações internacionais e engenharia. Isso dá um panorama em termos de perfil das pessoas. Aqui, quando a gente pensa um pouco na titulação deles, a gente tem 14 doutores, 10 mestres e um especialista compondo o núcleo de pesquisa. Já nessa locação por curso, a gente percebe que tem uma concentração grande em publicidade e propaganda e design, né, com 7 professores. E aqui a gente tem, no fundo, são 75% dos professores do núcleo são tempo integral e outros 25% representam tempo parcial. Aqui o histórico de projetos de pesquisa, né? Então, 2010, 2011 eram 6 projetos, fomos caminhando para 11 e hoje temos 15 projetos, né? Então, estamos num crescimento. Um trabalho que a gente começou a fazer no fim do ano passado tinha relação com 2 aspectos. Um era aproximar a pesquisa da graduação e o outro aspecto era entender desdobramentos pensando no mestrado profissional e outras questões correlatas. A partir desse ponto, a gente começou a olhar e entender o seguinte, olha, tem professores com perfis muito diferentes. Não dá para assumir que todo professor vai ter característica de pesquisa, vai ter uma produção que, de certo, valha, né, tá num congresso, está num paper. Alguns outros professores vão estar muito perto de núcleos dentro da graduação. Então, era começar a olhar para esses professores e pensar que tem perfis ali diversos que, se fossem aproveitados de modo mais pleno as competências dessas pessoas, talvez o ganho seja mais efetivo, né? Então, o primeiro perfil que a gente começou a pensar é o professor de pesquisa aplicada e produção científica. É o professor típico da pós-graduação stricto sensu, tem perfil de pesquisa, tem publicação, né, tem projeto de pesquisa e tem toda uma carreira acadêmica conduzida com esse olhar, com essa orientação. Um perfil híbrido intermediário contemplaria professores que são, em tese, doutorandos, mestres, ou que seja, mas ainda tem um perfil, um vínculo com o mercado, então, ou seja, na consultoria, então estão um pouco nos 2 mundos. E um terceiro é o professor que fala de supervisão de práticas profissionais, que está dentro do núcleo, por exemplo, Estúdio D, Origem, Animação, ou com outros projetos dentro da escola, que é um pouco do DNA da SPM do Rio, quando a gente pensa nesse vínculo com o mercado profissional de modo mais explícito. Mas tem uma produção técnica relevante, que a gente não pode ignorar. E para cada uma dessas questões de produção técnica, ele não poderia ficar sem ter uma formalização. Então, ao final do ano, ele entrega um relatório sobre as atividades em que ele teve relacionado. Então, você tem sempre uma ação de entregar um relatório dizendo o que ele fez e sempre ter o plano para o ano seguinte, com as atividades em que ele estaria envolvido. Bom, aqui é uma iniciativa que a gente começou a fazer. Eu vou mostrar um que tem um pouco mais de um minuto. Eu sou jornalista de formação, trabalhei em redação, rádio, jornal, revistas. Depois eu fui para a comunicação corporativa, onde eu ainda atuo como consultora. Eu fiz mestrado e doutorado em comunicação e cultura e durante esse período eu comecei a pesquisar os discursos de responsabilidade social que estão na mídia. No mestrado eu pesquisei esses discursos em alguns veículos como rádio e jornal diário, e no doutorado eu fui estudar, então, os discursos em programas de televisão, programas específicos de responsabilidade social. Já há algum tempo eu venho desenvolvendo pesquisas na área de memória organizacional e, atualmente, além de desenvolver essa pesquisa mais extensa sobre a relação entre comunicação organizacional e memória organizacional, eu venho pesquisando também a relação entre o jornalismo e história, jornalismo e memória.
E, atualmente, no núcleo de pesquisa, eu estou desenvolvendo uma pesquisa que vai analisar o primeiro jornal escrito por mulheres no Brasil, que é o Jornal das Senhoras, e fazendo uma comparação com os blogs femininos, os blogs voltados para a moda, para a beleza que existem atualmente. Quer dizer, cada professor do núcleo está criando um vídeo onde fala da sua formação, sua trajetória, os seus interesses enquanto pesquisador e os projetos de pesquisa dentro do núcleo do Rio. Então, esse mapeamento que a gente está fazendo vai, de algum modo, não só ter uma questão relacionada com memória, com história, mas, em alguma medida, vai estar no site do núcleo na sequência. Então, hoje a gente tem 2 grupos de pesquisa no CNPq, no Rio, que é o grupo de consumo e sociabilidade e o grupo de conflito e cooperação na sociedade internacional. O caso é que isso deve aumentar nos próximos anos com demandas específicas do mestrado e esse novo olhar estruturante sobre as temáticas, os projetos, as pesquisas, pensando, né, na economia criativa. Um caso-chave também que a gente tem trabalhado desde novembro, dezembro, é tentar preparar o núcleo para o seu crescimento, pensando numa pesquisa que seja mais macro, que envolva a faculdade como um todo. Então, estou na coordenação do núcleo junto com a professora Silvia, e nós instituímos de modo interno uma comissão interna que é formada pelo professor Eugênio, eu, Silvia e Eliana. Onde a gente se reúne periodicamente pensando no núcleo, pensando nos projetos, pensando nessa organização, nessa estrutura. O comitê institucional do PIC, estou eu e Silvia, e a gente tem o comitê institucional de apoio, que é local, que faz parte das bancas, da avaliação, que é composto pelo professor Daniel, o Diego, a professora Lúcia, que falou há pouco, a professora Mirella e a Tânia. Bom, no caso das modalidades de pesquisa, uma modalidade interessante ao longo dos anos, essa pesquisa DOC, que desde 2009 a gente traça ou tem relações com o mercado ou com aplicações específicas ou com mapeamentos muito particulares. Começou primeiro com frequentadores do Teatro Oi Casagrande, depois passou para uma pesquisa da Sul América, depois foi para o evento FIFA Fan Fest, depois teve a Parada Gay em 2011, o Rock in Rio em 2011 e 2013, pesquisa relacionada com o Réveillon de 2012 e 2014, e pesquisa do Carnaval é uma pesquisa constante que acontece todo ano. Bom, sobre o PIC, esses são os professores com projetos para 2014. Né? Então, aqui tem uma modalidade interessante, que é a oficina de pesquisa, que suplanta um pouco a trajetória do aluno ao longo do ano que ele executa o projeto de iniciação científica, que, de certo, dá um apoio, tem debates, tem encontros, os alunos veem o status do projeto de um de outro e tem sempre a coordenação de um professor do núcleo fazendo essa mediação, fazendo essa reflexão. Tem um seminário que a gente também faz, geralmente em maio, que é basicamente o momento que os professores apresentam um relatório da sua pesquisa, os alunos também do PIC fazem suas apresentações, e a gente está expandindo isso, tentando trazer projetos da graduação de disciplinas, até projetos finais que têm uma característica de pesquisa. Também um outro aspecto é que a gente sempre recebe um convidado por área para comentar os projetos de outra instituição. Outros projetos. Quer dizer, ao longo dos anos, o núcleo sempre esteve envolvido com pesquisa no Rio de Janeiro de modo mais abrangente, né? E talvez de modo não estruturado, assim, quando a gente pensa assim, nas iniciativas. Então, a gente está fazendo um trabalho de recordar isso, resgatar e documentar. O projeto Juventudes também teve apoio do CAEPM, contou com essa interface mais próxima com a cultura jovem e com o que a gente trabalha ao longo dos cursos especificamente. Então, questões relacionadas com música, relações afetivas, moda, consumo, cidadania, esportes, conhecimento e carreiras. E, ao final de cada evento do ciclo de debates, a gente gerou vídeos, e esses vídeos também ficaram como registro, como documento, e serviram também para análise. O Encontro Nacional de Estudos de Consumo aconteceu de 2010 a 2012, né? E a gente tem um outro tópico, que é para futuro, que a gente vai estar submetendo agora em maio, que é o mestrado, que tem a ver com gestão da economia criativa. Então, assim, quando a gente pensa nele, a gente pensa, em essência, em gestores, empreendedores, com olhar sempre estratégico sobre setores mais relacionados com a cultura, com a arte, com aspectos criativos. E a gente tem essa questão toda do mobiliário dentro desse aparato que fala da economia criativa, e produção cultural, patrimônio cultural e entretenimento. Tem 2 linhas de pesquisa, que é o design de experiência e estratégia de inovação e a gestão estratégica de setores criativos. Né? E, assim, no fundo, a gente está redesenhando o site do núcleo para que ele faça, ao mesmo tempo, a documentação de todos os projetos, mostre a estrutura e facilite a comunicação, né, com a sociedade, com a própria instituição que a gente está contido e faz parte. Tá? É isso. Queria agradecer.